Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como é o processo de pintura. Eu vou tentar fazer algo bem simples pra qualquer pessoa conseguir fazer aí em casa também. Já aviso que esse não é um vídeo super produzido, é algo prático pra mostrar pra vocês mesmo como eu faço. Aí hoje eu tô usando aqui um fundo de bolo que eu tinha aqui em casa. Ele na verdade é um MDF, mas geralmente eu faço a pintura nos quadros de pinos. Então aqui eu comecei uma. Esse é o Pinus, a madeira, eu já comprei ela assim. Aí eu lixo, invernizo e passo um selador antes. E aí eu começo a fazer a pintura. Essa daqui tá no processo. Mas dessa vez não vou passar selador, não vou passar nada. Eu vou pintar direto mesmo no MDF, porque eu quero que seja algo bem simples. Bora pintar então? Gente, então o primeiro material de hoje é essa plaquinha de MDF, que era um fundo de bolo, como eu falei pra vocês. Aqui tem os meus pincéis. Eu tenho bastante. Eu comprei esses aqui na Shopee, esse douradinho. Eu achei ele de uma qualidade muito boa, foi bem baratinho. E ele é bem molinho, a pontinha dele é bem suave, então eu gosto bastante. Aqui tem as minhas tintas. A tinta que eu uso é essa daqui, ó. Ela é PVA, tinta para artesanato. E eu tenho várias cores. Cada tinta dessa custa mais ou menos aí R$5. Eu tenho bastante porque eu trabalho com isso. Mas você sempre pode ir misturando se você não tiver nenhuma cor. Tanto que às vezes eu faço isso. Por exemplo, eu quero um verde desse daqui, mas eu quero um verde mais claro, mais limão. Então daí eu misturo com o amarelo. E assim eu vou criando novas cores quando eu não tenho todas. Aí aqui do lado tem um copinho de água para ir limpando os pincéis. Então assim, sobre os pincéis, nunca pode deixar eles jogado aqui dentro, porque senão ele acaba estragando essa parte colante aqui do cabo do pincel. E nem seco, duro de tinta, senão você estraga daí a parte macia. Então sempre usou, dá uma batidinha na água e já limpa aqui no paninho. Então o outro material é um paninho velho para limpar os pincéis. O primeiro passo é passar o esboço aqui para madeira. Você pode imprimir através da sua impressora e aí usar um papel carbono. Tipo esse daqui, ó. O meu tá velho, pode, né? Mas você pode colocar ele e passar o rascunho para cá usando já a impressão. Ou você pode fazer no modo mais difícil, que é o que eu vou fazer, que é passar no olho mesmo e desenhando lá e arrumando as proporções. Ó, então só pra mostrar pra vocês, eu fiz como se fosse um meio círculo aqui nessa parte de trás da arara. Aí outro meio círculo aqui, imaginando onde vai ser a asinha dela. Mais um igual, pra saber onde que é o peitinho dela. Aí subindo aqui vai ter tipo umas peninhas verdinhas. Aqui, esse círculo meio deformado é a partezinha branca, onde fica aqueles detalhezinhos pretinhos, e o biquinho. Então não tem nada de muito segredo não, é algo bem simples. Eu fiz tipo um círculo aqui e um círculo aqui pra imitar a laranja. Aí eu gosto até de pôr tipo uma pontinha assim, ó, bem aqui, porque aí fica parecendo o biquinho que aquela laranja tem. Aqui eu fiz uma florzinha bem simplesinha, acho que eu vou fazer mais uma talvez aqui embaixo. E daí eu vou adicionando essas folhinhas assim meio de laranjeira. Pra arara, as cores que eu vou usar aqui de início é um azul escuro, um verde escuro e um laranja escuro, branco e preto. Então eu vou começar das cores mais escuras, depois eu vou clareando. Então eu vou começar aqui com o azul. Eu gosto de não pegar direto a tinta daqui. Eu dou uma molhadinha na água. Daí sim, eu molho aqui a tinta e começo a pintura. Então eu vou começar aqui pela parte azul. Vai ser toda essa parte aqui de trás. Aí, por que nos quadrinhos que eu faço de pinos, geralmente eu passo o selador antes, né, na madeira? Porque a madeira geralmente puxa bastante tinta. Então aqui mesmo você vai ver que você vai passar a primeira camada e ela vai até às vezes ficar um pouquinho mais fraquinha. É normal, por causa da madeira mesmo. Aí depois você vai ter que passar uma segunda camada, ou você já vai fazendo igual eu tô fazendo aqui, já vai reforçando com a tinta mesmo. Bom, beleza, terminei de passar aqui o azul na arara, vou lavar meu pincelzinho. Aí o laranja, ele vai ficar nessa parte aqui de baixo, da onde tá o rostinho dela. Então, vamos pro laranja. Vou aproveitar também e pintar as minhas laranjinhas que eu desenhei aqui no cantinho. Então o verde, eu vou fazer um verde escuro. Essa partezinha aqui, bem onde vai ser os pelinhos da arara, embaixo do biquinho dela. E também todas as outras folhas que eu pintei, eu vou passar todas esse verde musgo aqui. Porque daí depois eu vou colocando as partes mais claras e aí vai ficando mais bonito. E aqui eu não vou dar muita definição no final, porque é como se fosse já
as penuginhas dela, tá? Eu vou fazer o branco. Então, o branco eu vou colocar aqui nessa parte de onde vai ficar o olho da arara e também nas minhas florzinhas de laranjeira. Limpa bem o pincel agora para não sujar o branco. Se você puder, é até melhor você trocar a sua água, ó, em vez de deixar a minha bem limpinha de novo. Aqui no bico da arara, ela tem uma partezinha branca também. Então, ela tem um puxadinho aqui. Depois ele fica um pouquinho maior. Pode reparar que eu peguei um pincel menor para fazer esse detalhe, que vai ser mais fácil do que fazer com um pincel muito largo, né? E com ele assim, sujo de branco mesmo, eu já vou fazer aqui a parte do bico. Qual que é a minha intenção aqui? O bico vai ter uma sombra batendo, então eu vou começar aqui com o branco. E aí agora eu pego o preto, misturo aqui mesmo, em cima desse branco, pra formar mais um acinzentado. Pode ver que não ficou muito preto, não. E agora eu vou querendo deixar mais preto, então eu molho um pouquinho a água no pincel, ponho mais um pouquinho de preto, e agora eu já vou começar a passar aqui pra ficar bem preto mesmo. Vou limpar um pouquinho o pincel pra tirar o excesso, e agora eu vou só misturar aqui, ó, pra ele fazer um degradê bem legal. Depois eu posso até repassar o preto pra deixar mais forte, né? Vou pegar agora um pincel um pouquinho menor. Vocês viram que eu fui meio que trabalhando só com a sujeira do pincel mesmo, assim, pra fazer esse degradê, né? Então vai ficando um pouquinho mais fácil. Agora eu vou pintar as flores da laranjeira de branco. A base do quadro é essa. Já dá pra entender mais ou menos o que vai virar. Eu só esqueci de um detalhe. Aqui no começo a cabeça da arara é verde e eu fiz toda azul. Então eu só vou corrigir esse errinho, tá? Beleza? Agora sim. Agora eu vou começar a usar as cores mais claras pra fazer os pelinhos da arara. Então eu tenho aqui, ó, um amarelo limão e também um amarelo cádmio, que ele é mais alaranjado. E eu vou usar essas duas cores pra definir aqui os pelinhos da arara. O pincel que eu tava usando pra pintar ela era esse daqui, ó. Ele não é muito grosso, ele é tamanho 12 aí pra termos de referência. E aí ele é um tamanho muito bom pra fazer as penas. Então eu vou usar ele pra fazer as penas. E para as penas é sempre bom usar esses pincéis que são mais quadradinhos assim, ó. Não os pontudinhos, tipo esse daqui, e nem redondinhos, os mais quadradinhos mesmo. Então eu tenho esse daqui e esse daqui também, que é um pouquinho menor. Então eu vou usar esses dois pincéis para fazer as penas. Aí não tem muito segredo. Eu vou pegar aqui o amarelo tom médio, vamos dizer assim, não é tão claro. Usando mesmo essa espessura do pincel, eu vou fazendo assim, ó, bem de levinho assim, ó. Como se fosse, eu pressiono e tiro o pincel. E aí eu vou fazendo essa parte toda das penas até chegar aqui em cima. Como esse lugar já é um pouquinho mais fino, então para as penas ficarem mais pequenininhas é só usar um pincel mais fino. Molho aqui de um lado, coloquei aqui e puxei. E vai ser isso aqui o tempo todo. Vou fazer muito isso daqui nessa arara. Pode até invadir um pouquinho aqui o espaço azul, pra ela ficar as penas bem certinhas, porque depois é só corrigir com o azul ali por cima. Aqui em cima as penas menores eu vou fazer com o pincel menor. Beleza, usei os tons médios então pra fazer essa penugem da arara. Olha, quase que eu estrago aqui. Um segredo que eu tenho aprendido é que o ponto focal aqui da imagem vai ser o olho da arara. Então todas as penas vão girar em torno do olho dela. Então se a gente imaginar aqui, ó, o olhinho dela tá aqui, então as penas vão vir nessa direção, depois as azuis nessa direção, aqui em cima nessa direção, tudo como se estivesse saindo do olho. Porque isso faz com que o olho das pessoas se direcione exatamente no olhinho dela, tá bom? Então daí agora eu vou fazer com o amarelo mais claro. Esse é um amarelo limão. Molhei lá, o mesmo esquema, tá? Então,
Faz as peninhas dela aqui. Então essa primeira parte da arara tá pronta. A única coisa é que eu não quero que ela fique inteira assim com as penas. Eu quero uma impressão de que aqui no meio, isso aqui do verdinho vai fazer sombra aqui. Então eu vou passar de novo aqui o laranja, só pra dar essa impressão mesmo. De que não está tudo na luz, né? Tem algumas coisas que vão estar aqui na sombra. Tinha muito barulho em casa, então eu resolvi gravar em time-lapse, mas basicamente eu peguei a tinta verde mais clara e fui fazendo esses risquinhos mesmo, um do ladinho do outro, pra formar ali a penugem da arara, e naquele mesmo esquema do pincel mais fininho pra fazer a parte de cima do topete. E aí eu fui pra parte azul da arara. Gostou? Tá ficando bem bonito. Turquesa, pra passar do verde pro azul mais claro. Essa tinta é nova, a primeira vez que eu vou testar a cor dela. Turquesa. Azul, turquesa? É bonita. Como vocês podem ver, nós somos bem falantes aqui em casa. Mas basicamente é continuar o mesmo processo, pegar o pincel quadradinho e ir fazendo essas batidinhas, igual eu mostrei no começo do vídeo, em toda essa parte azul da arara. Aí eu tô usando azul médico, azul celeste, mas depois eu vou vir com azul mais clarinho pra fazer as luzes das peninhas. Vocês vão ver isso no decorrer do vídeo. Aqui eu já tô usando azul mais clarinho para definir esses pontos mesmo onde eu quero que esteja a luz da minha arara. E eles fazem toda a diferença. É isso, uma coisa simples, deixou já assim. Aí agora, vou fazer as folhas, a laranja e as cerejeiras, né? E aqui eu tô fazendo o olhinho da arara. É basicamente fazer uma bolinha preta com uma bolinha mais fina, assim, contornando ela em volta. E depois eu já venho fazendo algumas pintinhas, assim, bem tranquilinho, pra imitar essas pintinhas que ela tem embaixo aí do olho. Feito tudo isso, gente, a arara tá pronta. Eu só fiz alguns detalhezinhos a mais ali no quadro. Eu gostei dessas folhinhas, dessas florzinhas pequenininhas, mas isso é só um adicional, né? O principal aqui era pra mostrar pra vocês como fazer a arara. E aí o resultado dela ficou assim. Ele fica um pouquinho sem brilho, mas a gente vai invernizar e aí o verniz tem brilho, então aí ele vai ficar bem bonito. Aí o verniz que eu costumo passar é esse daqui de uso geral, em spray. Ele é incolor e brilhante. Aí eu deixo o quadro aqui e passo em cima uma camada. Ó, daí ele dá esse brilho aqui pra peça. Fica muito bonito, é só esperar secar mesmo, bem certinho, e tá pronto.